ao Educa Mais Podcast, um espaço para quem valoriza conhecimento útil e aprendizado contínuo. Bem-vindo a mais um Educa Mais Podcast. Hoje a gente dá continuidade à nossa série especial de estudos, mergulhando fundo na obra O Lugar da Bíblia na Educação, do autor Alonzo T. Jones. É isso aí. E para quem vem acompanhando as etapas dessa nossa jornada, a premissa fundamental continua inabalável. A Bíblia não é um livro restrito às paredes de uma igreja. Exato, não é só um manual para o culto de fim de semana, né? Ela é a base de todo o verdadeiro desenvolvimento intelectual. Com certeza. É a fundação indispensável de uma educação genuinamente cristã. E o conhecimento sempre se constrói degrau por degrau. Passo a passo. No nosso encontro anterior, a análise mergulhou no capítulo 4, O Segredo da Grande Apostasia. A gente viu como as corrupções começam de um jeito bem sutil, quase imperceptível, verdade. E hoje o estudo avança para o capítulo 5, que carrega aquele título bem provocativo, o método grego ou método científico hoje. Nossa, esse título já diz muita coisa. E qual é a missão principal da nossa análise hoje? Bom, o grande objetivo dessa etapa é compreender o embate profundo, sabe? O conflito entre o método educacional do mundo, que tem raízes firmadas na dúvida e na literatura pagã, e a verdadeira educação cristã. Que tem como oxigênio a fé, né? A certeza na palavra de Deus. Perfeito. É exatamente esse o contraste. Sabe, o texto traz uma constatação que logo de cara me pareceu um contrassenso absurdo. Ele faz uma análise super incisiva sobre a supremacia do chamado ensino clássico. Ah, sim. O famoso padrão ouro da academia. Pois é. O autor aponta que o protestantismo e as instituições modernas, adotaram a literatura grega e romana e deixaram as escrituras de lado. E o choque real para mim foi descobrir que isso é a norma até na formação de líderes religiosos. Tem uma ironia histórica muito forte nisso tudo. Porque quando a gente analisa a excelência acadêmica ao longo dos séculos, nas grandes universidades, o curso considerado mais elevado é o curso clássico. Mas clássico aí não quer dizer só algo tradicional ou antigo, certo? Não, de jeito nenhum. Clássico, nesse contexto, significa especificamente uma imersão total na literatura, na filosofia e na visão de mundo da Grécia e de Roma antigas. Quer dizer, os deuses deles, a lógica deles. Exato. E o que o Alonzo T. Jones destaca é que essa reverência pela sabedoria mundana usurpou gradativamente o espaço central que deveria ser da Bíblia. Fica parecendo que a Bíblia virou um anexo, sabe? Virou. E o cenário vira uma verdadeira crise institucional quando a gente constata que essa mesma grade curricular, que foi moldada por mentes pagãs, foi transplantada para dentro dos seminários teológicos. Espera, os lugares que deveriam formar pastores? Exatamente esses. Instituições cujo propósito primário deveria ser preparar as pessoas para pregar o Evangelho de Cristo, passaram a beber direto dessa fonte grega. Nossa, eu fico impressionada com isso. Sinceramente, soa como tentar construir uma casa segura usando ferramentas que foram projetadas exclusivamente para demolição. Sensacional essa analogia, é bem por aí. A intenção até pode ser levantar um edifício de fé cristã sólida. Mas se você entrega para os construtores a marreta e a bola de demolição da filosofia grega, que foram desenhadas para desconstruir tudo, o colapso é só questão de tempo. É inevitável. Como é que o estudo de uma literatura focada no homem pode servir de preparação para um evangelho que aponta só para Cristo? É tipo tentar aprender a nadar lendo um manual sobre sobrevivência no deserto, né? Não faz sentido nenhum. Não faz. E a resposta brutal que o texto nos dá é que simplesmente não serve. Não existe preparação genuína nesse processo. O perigo de absorver essa herança clássica não está em ler um poema bonito sobre o Olimpo. Ou admirar a oratória de alguém. Exato. O problema é invisível, é estrutural. Esse tipo de educação remodela a arquitetura mental dos estudantes. Eles passam a pensar diferente. Mudam o filtro, sabe? O método de pensamento ensinado por essas literaturas vira a lente pela qual o aluno passa a enxergar o mundo e até a própria religião. A crítica não é sobre o que é ensinado, mas como se ensina a pensar. É aí que o método socrático entra em cena, batendo de frente com o que a Bíblia exige. A gente vê o mundo acadêmico idolatrando tal método científico que é totalmente calcado na dúvida. A dúvida vira a ferramenta principal.
enquanto o alicerce bíblico é a fé. É um abismo entre os dois. Um abismo gigante. A teoria educacional que o Sócrates popularizou e que Platão e Aristóteles refinaram depois tem como motor um ceticismo metodológico profundo. Eles duvidavam de tudo por princípio. Tudo. E para provar o quão enraizado isso ficou, o autor resgata fontes históricas lá do ano de 1900. Ele cita a revista Outlook, que era muito influente na época. Ah, sim, eu vi essa parte. O que a revista dizia mesmo? Ao defender reformas na educação, eles declararam abertamente que a dúvida é a pedagoga que leva o aluno ao conhecimento. A dúvida foi coroada como a professora mestre. Caramba, a pedagoga. E não para por aí. A North American Review, do mesmo ano, traz um professor de filosofia defendendo o uso do método científico na teologia. Ele diz que estudantes de teologia devem abordar a ciência de Deus igualzinho abordariam biologia ou física. Ou seja, começando com a dúvida. Começando com a dúvida. Ele prescreve que as palavras de Jesus não devem ser recebidas com reverência logo de cara, mas julgadas pela sua razoabilidade inerente. Se fizer sentido lógico para a mente humana, beleza. Se não fizer, joga fora. Exatamente esse o critério. O problema é que as escrituras operam na lógica inversa. A Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui por um instante. Porque muita gente ouvindo pode se perguntar o seguinte: não tem um valor aí? Um pouco de ceticismo não é saudável? É uma pergunta super válida. Porque assim, questionar narrativas e buscar evidências não é o que nos protege de sermos enganados por charlatãs. Por que o autor é tão radical ao dizer que a dúvida destrói a verdadeira religião em vez de fortalecer? Bom, a linha que separa a busca honesta pela verdade da destruição da fé está em quem ocupa a cadeira do juiz, sabe? Como assim a cadeira do juiz? O ceticismo para desmascarar mentiras humanas é uma coisa. Agora, usar a dúvida como ponto de partida metodológico para ler a palavra de Deus é outra completamente diferente. Quando a dúvida é a base, acontece uma inversão de autoridade letal. Ah, a razão humana se coloca acima de Deus. Perfeito. A razão humana, que é superlimitada e falha, se ergue como um tribunal supremo. Deus é colocado no banco dos réus e o cérebro humano decide o que o Criador pode ou não pode dizer. Nossa, é basicamente o homem querendo ser Deus, ditando as regras do que é razoável. Na prática, é isso mesmo. Se o intelecto mortal acha que pode vetar o ser infinito porque não achou lógico, a base do conhecimento desmorona. O que deveria ser alicerçado em revelação divina incontestável passa a depender de palpites humanos. De suposições do momento, né? E se a razão passa a ser a régua que mede o divino, o que acontece com as lacunas? Porque a mente humana não consegue explicar tudo. O texto fala sobre a imaginação construtiva aí, certo? Exato. Entra tal imaginação construtiva. Quando o método científico se baseia em duvidar até que se prove o contrário, a ciência e a teologia passam a depender de hipóteses. E uma hipótese não passa de um chute educado, né? Um palpite. É a tentativa de preencher o vazio do desconhecido usando-se imaginação. Os pensadores gregos eram geniais nisso, porque eles tinham imaginações formidáveis para criar teorias complexas. Sim, eles inventavam explicações para tudo. Mas aí o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de Romanos, dá um diagnóstico sombrio sobre isso. Ele adverte que por conhecerem a Deus e não o glorificarem, eles se tornaram vãos em suas imaginações. O coração insensato se obscureceu, como diz o texto. Isso. A imaginação humana, quando desconectada da revelação divina, não cria saídas, ela cria labirintos. E a consequência de injetar isso na fé é terrível. Fatos espirituais e históricos acabam reduzidos a meras probabilidades. E os teólogos modernos documentaram bem isso. Eles cunharam a máxima de que a probabilidade é o verdadeiro guia da vida. E argumentam, com toda a seriedade, que nem o apóstolo Paulo poderia ter certeza absoluta do que ensinava. Pera, eles diziam que nem Paulo tinha certeza do evangelho? Absurdo, né? Eles dizem que a própria existência física de Jesus, os milagres, tudo isso seria só uma probabilidade histórica elevada, não um fato consumado. Eu fico chocada, mas o Alonso T. Jones refuta isso com força, não é? Totalmente. Ele diz que o cristianismo genuíno repudia essa ideia de viver de palpites.
O verdadeiro cristão tem certeza e conhecimento inabaláveis. E não é porque ele resolveu uma equação matemática na lousa. É pela experiência de vida, pela transformação. Exato. O cristão sabe porque experimentou a morte para o pecado e a ressurreição com Cristo. A mente na educação cristã não dá um salto no escuro achando que algo é provável. Ela vai direto para a luz do conhecimento certo. Para traduzir bem essa diferença entre probabilidade e certeza, eu gosto de imaginar uma situação bem cotidiana. Pense em alguém trancado dentro de casa e aí começa a ouvir umas batidas na porta. Certo, alguém batendo. Se a pessoa usar o método da probabilidade, ela senta no sofá, pega uma calculadora e começa a deduzir. Pelas estatísticas aqui do bairro, às 3 da tarde tem 40% de chance de ser o entregador. 30% de ser a sogra. Isso, e 20% de ser um vendedor. A mente da pessoa fica lá exausta, criando cenários e hipóteses, mas ela continua trancada e cheia de incertezas. E o método cristão, qual seria nessa analogia? É simplesmente caminhar até a porta, destrancar a fechadura, olhar nos olhos da pessoa e conhecer quem está ali. Conhecimento por intimidade, não por cálculo estatístico, sabe? Sensacional! A educação grega ensina um aluno a ficar para sempre atrás da porta fechada, fazendo estatística e se achando o máximo por conseguir duvidar de quem está lá fora. Ficam orgulhosos da própria ignorância travestida de ciência. E o texto faz questão de testar isso na prática. No chão da história. Se esse método da dúvida e da imaginação é tão bom, as civilizações que viveram isso deveriam ser incríveis, prósperas e moralmente perfeitas, né? Só que o contraste que o autor expõe entre o brilho intelectual e a falência moral é perturbador. O Império Grego chegou ao topo do intelecto humano, mas ruiu por dentro. O livro é bem honesto. Ele admite os triunfos da educação grega. Seria ignorância nossa negar que eles levaram a capacidade cognitiva ao limite. Eles criaram a linguagem mais precisa da história. Sim, o grego clássico é super rico, né? Eles faziam distinções de sentido que a gente nem consegue traduzir direito hoje. Exatamente. Onde a gente vê um borrão, eles tinham linhas claríssimas. A arte, a arquitetura, a escultura atingiram uma perfeição absurda. Eles adoravam o intelecto e a forma física. Mas é como dizem, né? A fachada de mármore muitas vezes esconde uma estrutura toda podre. Estética não segura o colapso humano. E aí vem a grande questão. Como é que esse método da dúvida causou a ruína moral deles? A relação de causa e efeito é cruelmente lógica. Quando o método socrático ensina a uma geração inteira que não existe verdade absoluta, as fronteiras morais deixam de ser comandos divinos. Viram só convenções sociais, regras de convivência. E convenção social a gente argumenta e derruba rapidinho quando entra em conflito com as nossas paixões, concorda? Com certeza. Se eu quero fazer algo errado, eu uso a minha inteligência para justificar. E foi isso que a mente grega fez. Usaram todo aquele brilhantismo imenso para justificar e embelezar a depravação. O resultado de focar só na mente foi a deificação da embriaguez, da luxúria. Até os deuses deles que eles mesmos inventaram eram super falhos, né? Eram os piores exemplos possíveis. Deuses que traíam, mentiam, se vingavam. O Olimpo era basicamente a degradação humana glorificada em mármore. E Roma entra nessa história como? Porque eles conquistaram a Grécia militarmente, mas parece que foram engolidos culturalmente? Exato. Quando Roma bebeu dessa fonte educacional grega, a iniquidade que já existia lá transbordou de um jeito avassalador. O tecido moral foi rasgado de vez. Eles não se sustentavam mais. Não mesmo. E o resultado final? Tanto gregos quanto romanos, os donos da maior erudição do planeta, foram aniquilados, varridos do mapa pelas tribos germânicas. Pelos bárbaros, pessoal que nem escola de retórica tinha. Bárbaros! Eles eram alheios a qualquer método científico, mas, de forma humilhante para os impérios,
possuíam um código moral muito superior. Olha que ironia! O texto até relata o testemunho de um escritor da época que via o Império cair, né? Sim, ele morria de vergonha. Ele lamentava que os romanos, supostamente tão instruídos e civilizados, fraudavam os próprios irmãos e viviam na luxúria dos teatros. Enquanto os bárbaros, que eles chamavam de selvagens, honravam os casamentos e eram justos. Eram leais nas relações. A história prega peças dolorosas. Demais. Mostra que o excesso de capacidade intelectual, quando é divorciado de um caráter fundamentado em Deus, é um catalisador para a autodestruição. É uma lâmina apontada para a própria civilização que a forjou. Uma mente afiada sem bússola moral é perigosa. E o peso das ruínas de Atenas e Roma traz a gente para a síntese final desse capítulo. A evidência histórica prova que qualquer sistema de ensino que não foca no caráter é inútil. É uma fraude a longo prazo. O verdadeiro método educacional cristão não tem que polir o ceticismo grego, não tem que vestir a dúvida com roupa religiosa. A fé em Cristo é o ponto de partida, o meio e o fim da jornada. A fé bíblica não mata o intelecto. Ela é o alicerce onde a lógica pode construir algo que não desaba na primeira tempestade moral. Com certeza. E isso deixa um paradoxo muito profundo para a gente refletir hoje. Porque se a gente olhar para o topo da nossa academia moderna, e até para os seminários teológicos, eles continuam usando o método grego da dúvida. O mesmíssimo sistema que derrubou impérios. É loucura pensar nisso. Se a norma hoje é questionar tudo e reduzir a fé a probabilidades, será que o ato mais revolucionário que um estudante pode cometer não é justamente assumir uma fé absoluta? Fica aí o questionamento. Ter a coragem de não duvidar de tudo, mas ter fé verdadeira. Uma provocação e tanto para todos nós. Bom, agradecemos imensamente a companhia de quem está nos ouvindo nessa investigação tão vital para compreendermos de onde viemos e como pensamos. Foi um mergulho incrível. A sequência desse nosso mergulho detalhado já tem um próximo destino bem definido, onde avançaremos em nosso estudo e mergulharemos no capítulo 6, tratando da separação entre o cristianismo e o Estado. Até lá! Você ouviu o Educa Mais Podcast. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.